ônibus. Uma cena que se repete, filas nos bancos que expõem idosos à contaminação pelo coronavírus. Na Espanha, a mulher de 101 anos fica curada. No interior de São Paulo, o homem de 41 também recebe alta e emociona. Novo cangaço no interior do Pará, bandidos roubam banco e usam moradores como escudo para fugir. A agência de mineração interdita 47 barragens por falta de garantia de estabilidade, maioria fica em Minas. Na série Vai Passar, conheça o bombeiro que emocionou os cariocas. Na Inglaterra, dirigentes da Liga e clubes entram em acordo para pedir a redução de salário dos jogadores de todos os times em 30%. Voltamos em instantes. De segunda a sexta às 11 da manhã, você fica sabendo como anda o seu time do coração. Aqui é Jogo Aberto. Boa noite. O Brasil registrou 60 mortes a mais por coronavírus. De ontem para hoje, um aumento de 20%. O número total chegou hoje a 359. Vamos ao nosso telão para ver como é que está a curva dos casos acumulados até agora. Como confirmado hoje pelo Ministério da Saúde, o primeiro registro no Brasil foi no dia 26 de fevereiro. E agora, 9.056 casos. Bom, vamos ao vivo a Brasília, onde a Carolina Vilela tem informações atualizadas do Ministério da Saúde. Boa noite, Carol. Oi, Neg, o ministro da Saúde alertou que as próximas semanas serão muito duras, muito difíceis. O número de casos de coronavírus no país deve disparar. Luiz Henrique Mandetta também afirmou que a cloroquina, aquele medicamento que já vem sendo usado em pacientes críticos, agora vai ser usado também em pacientes graves, aqueles que não precisam ser internados em UTI. O ministro também demonstrou preocupação com os índios e fez um apelo para que ONGs e igrejas evitem visitar as aldeias e assim evitem também levar o vírus para essa população. Sobre a relação estremecida com o presidente após Jair Bolsonaro afirmar que Mandetta precisava ser mais humilde, deveria ouvir mais o presidente, o ministro da Saúde disse que visões diferentes são comuns, são normais, mas que ele prefere continuar agindo com cautela, sempre respaldado pela ciência e pela técnica. Eu perguntei para o ministro da Saúde se ele estaria cogitando deixar o cargo em meio a essa crise e Mandetta respondeu que médico não abandona paciente. Lana. O atraso no resultado de exames interfere na matemática do coronavírus. São Paulo, epicentro da doença no país, começou a liberar diagnósticos de mais de 200 vítimas que morreram sem a confirmação da doença. Dos 201 testes de mortos com suspeita de Covid-19 realizados entre ontem e hoje, 26 deram positivo, 119 tiveram resultado negativo e 37 foram considerados inadequados por coleta incorreta ou danos nas amostras. Outros 19 estão sendo refeitos por terem apresentado resultados duvidosos. O Instituto Butantan começou hoje a realizar exames de coronavírus após uma semana aguardando a homologação do Instituto Adolfo Lutz, vinculado à Secretaria da Saúde. Ontem, o diretor do Butantan assumiu a coordenação dos laboratórios responsáveis pelos testes para Covid-19 no estado. Dimas Tadeu Covas afirmou que vai aumentar o número de funcionários trabalhando nas análises para zerar a fila de 16 mil exames que ainda aguardam resultado no estado. Fechamos também ontem a importação de 1.300.000 testes RT-PCR com a Coreia. E agora nós já estamos discutindo como é que esse material vai chegar aqui até o dia 15 de abril. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo vai voltar ao trabalho na segunda-feira. Um dos mais respeitados infectologistas do país, Davi Wippe, se curou da Covid-19. Ele está afastado desde o dia 23, quando o teste apontou positivo para a doença. Bom, vamos ao vivo para o Instituto Butantan, de onde o repórter Rodrigo Hidalgo traz novas informações sobre os exames para diagnosticar a Covid-19. Conta para nós, Rodrigo. Boa noite, Oneg. Boa noite a todos. O estado espera
fazer 8 mil testes por dia para a detecção da Covid-19. A meta é zerar a fila. Os exames que serão produzidos por laboratórios públicos e privados são diferentes dos testes rápidos, que podem apresentar até 75% de risco de erro. Os rápidos identificam anticorpos e os que serão produzidos aqui em São Paulo procuram um material genético para a identificação do vírus. Inicialmente serão para atender pacientes graves, profissionais da saúde e também para confirmar mortes suspeitas da doença. A importância desse tipo de teste é também para diferenciar os casos de Covid-19 e gripe influenza. O governo corre agora para a aquisição dos insumos para que esse plano entre em funcionamento o mais rápido possível. Lana. Paris está vazia e silenciosa. O maior mercado de alimentos do mundo, que fica perto da capital francesa, está sendo transformado em necrotério para receber vítimas do coronavírus. Os drones da polícia que ajudam a fiscalizar o cumprimento da quarentena em Paris revelam uma cidade quase irreconhecível, vazia e silenciosa. A França contabilizou mais 588 mortes por coronavírus nesta sexta-feira. No total, já são mais de 6.500. Nos arredores da capital, o maior mercado de alimentos do mundo está sendo transformado em necrotério para receber as vítimas da pandemia. A Agência Nacional de Saúde afirma que o pico do contágio ainda não chegou. Na Espanha, pela primeira vez em 4 dias, o número de mortos foi menor do que na véspera. 932 pessoas morreram, o que elevou o total para quase 11 mil. Em frente a esta casa de repouso, que tem casos suspeitos de coronavírus, Maria José mata saudades da mãe, de 85 anos, mesmo de longe. Essas pessoas já passaram por tantas coisas, guerra, pós-guerra, e agora deixar que morram assim é muito triste. Elas não merecem isso, diz a filha emocionada. É muito triste. Não se lo merecem. Neste hospital, médicos e enfermeiros comemoraram a recuperação de uma paciente que fez aniversário de 101 anos internada, mas agora recebeu alta. Aqui na Itália, o diretor da Defesa Civil disse que acha muito difícil sair da quarentena antes de maio. A data oficial ainda é 13 de abril, mas fala-se até em 16 de maio para começar a fase de transição para a normalidade. A Itália ainda é o país com mais mortes pela Covid-19 no mundo. São mais de 14.600 vítimas. Em Lecce, no sul do país, policiais fizeram uma homenagem aos profissionais de saúde. Tocaram o hino italiano e ligaram as sirenes das viaturas para dizer obrigado. O Ministério da Saúde não fez aqui no Brasil um levantamento de mortes entre os profissionais de saúde que são vítimas da Covid-19. O que se sabe é que eles correm mais risco de desenvolver a forma grave da doença por ter contato com o vírus em grande quantidade. Medo, cansaço, sentimento de impotência. Mesmo para quem está acostumado a trabalhar com situações de risco de morte, a guerra contra a Covid-19 impõe desafios. O desgaste, a incerteza de poder ter um parente, um amigo, um companheiro de trabalho contaminado que vai chegar a óbito. O meu maior medo é o seguinte, do nosso sistema de saúde entrar em colapso. Segundo especialistas, esse temor pode levar médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem a sofrerem mais os efeitos do estresse e a ansiedade. Um cientista americano também alertou que a doença pode ser mais perigosa para os profissionais da saúde, já que eles têm contato com muitos pacientes e estão expostos a uma maior quantidade de coronavírus. Quando o médico lida com uma situação onde a cura não está ao alcance dele, muitas vezes isso gera muita frustração e gera um sentimento de impotência que pode ser paralisante. Se não cuidar da saúde mental, alguns quadros podem vir, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtorno do pânico. Este hospital de Belo Horizonte criou um comitê de crise para atender as dúvidas dos profissionais e, na medida do possível, tranquilizá-los. Eu acho que o ponto mais forte é para dar segurança para as pessoas, para elas sentirem que estão indo para a batalha preparadas para acalmar essa dor. A entrada de pessoas de outras cidades vai ser barrada em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A repórter Natasha Franco explica como vai funcionar esse bloqueio. Boa noite, Natasha.
Lana, esse bloqueio vai valer até o dia 18 de abril, começa nesse sábado e a ideia da Prefeitura de Niterói é evitar, reduzir bastante a propagação do coronavírus pela cidade. Com isso, ela quer reduzir em 30% a circulação de veículos pela cidade. Niterói é a segunda cidade, de acordo com o IBGE, com maior circulação de pessoas que não são do próprio município. Já houve uma redução de 45% no número de pessoas circulando na cidade por conta do isolamento social, mas eles querem ampliar isso porque Niterói é o segundo município no estado do Rio com o maior número de casos, tem 65 casos confirmados no novo coronavírus. Serão 28 bloqueios pela cidade, 21 deles totais e 7 deles parciais, com agentes de trânsito orientando. Carros particulares e caminhões, por exemplo, vão poder passar. Os carros particulares vão ser orientados a não circular muito pela cidade, passar para outro município, por exemplo. Já táxis estão completamente proibidos. Os taxistas que tiverem com moradores do município de Niterói dentro do táxi vão precisar que essa pessoa realmente apresente um comprovante de residência. Isso começa agora nesse sábado e vale até o dia 18 de abril. Ineg. Olha, depois que a Justiça determinou que os bancos voltem a atender os idosos no Rio de Janeiro, adivinha o que aconteceu nas agências? Fila e aglomeração. A orientação para manter a distância entre uma pessoa e outra não está sendo respeitada. Assim foi o primeiro dia depois da liberação do atendimento presencial de idosos em bancos em diversas regiões do Rio. As filas do lado de fora eram formadas, na maioria, por pessoas acima dos 60 anos. Muitos usavam máscaras de proteção, mas em alguns casos a distância de 1,5 metro entre um e outro não foi respeitada. E dentro dos bancos, aglomeração. Tudo o que as autoridades de saúde não recomendam para evitar a disseminação do coronavírus. Nesta agência, a situação piorou, porque o sistema caiu. Então são duas filas. Essa fila aqui é para quem vai entrar para a agência lá dentro, falar, sacar e etc. E essa aqui é para quem vai usar a máquina 24 horas, entendeu? Isso aqui, 2 horas, isso é um expediente. Nem sei se o sistema vai voltar. A permissão veio através da Justiça do Rio, que atendeu a um pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública. A ação destacou que as pessoas idosas são mais dependentes do atendimento dentro das agências bancárias, por não acompanharem as inovações tecnológicas. Os órgãos ressaltam que a Federação Brasileira dos Bancos adotou diversas providências para evitar a contaminação de clientes e funcionários pela Covid-19 em todo o país, como a abertura mais cedo das agências para atender ao grupo de risco. Em caso de descumprimento, a Justiça determinou multa de R$500 mil. Em nota, a Prefeitura do Rio disse que vai recorrer da decisão. Dia 16 começa a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. Ela vai incluir caminhoneiros, portuários e motoristas de ônibus. O objetivo é proteger aqueles que garantem o abastecimento de produtos em todo o país. Não só produtos, mas também os responsáveis pelo transporte de trabalhadores. Na segunda fase da vacinação, essas categorias se juntam ao grupo que contempla doentes crônicos e quem trabalha nas forças de segurança. A Agência Nacional de Mineração interditou 47 barragens por falta de documentos que atestem a estabilidade das estruturas. A maioria da Vale fica em Minas Gerais. Com a medida, elas não podem mais ser utilizadas. Segundo a agência, as mineradoras responsáveis pelas barragens não apresentaram a documentação que comprova a regularidade das estruturas, que tem que ser entregue 2 vezes por ano. Algumas das barragens interditadas foram construídas com o mesmo método usado nos reservatórios de Mariana e Brumadinho, que ruíram e deixaram quase 280 mortos. É o chamado alteamento a montante, que agora está proibido. Cenas de faroeste em uma cidade do interior do Pará. As imagens foram gravadas pelos moradores. Elas mostram os bandidos fugindo de carro e atirando depois de roubarem um banco. Eles fizeram pelo menos 10 reféns que foram libertados logo depois. O assalto aconteceu em São Domingos do Capim, hoje de madrugada. Um foguete da SpaceX se desintegrou durante um teste nos Estados Unidos. A espaçonave Starship SN-3 se dissolveu nessa madrugada no Texas. O objetivo do teste era verificar em solo se a estrutura do foguete seria capaz de resistir à pressão do combustível, que é alta, na temperatura em que ele é despejado, que é baixa, 150 graus abaixo de zero. Não deu certo. A empresa do bilionário Elon Musk
quer desenvolver espaçonaves para passeios na Lua e em Marte. No Twitter, o empresário admitiu uma possível falha de configuração. Esse foi o terceiro protótipo da Starship perdido durante os testes. Quase metade da população mundial está em quarentena e a Terra está sentindo o efeito da diminuição da atividade humana. Dados publicados por cientistas da Bélgica mostram que o chamado ruído sísmico, ou seja, o barulho feito pela crosta terrestre, caiu com o isolamento social. A vibração na Terra atingiu níveis nunca vistos na história moderna. Chegam a ser 50% menores do que durante a rotina normal da população. O resultado, os sismólogos estão conseguindo estudar e perceber melhor fenômenos naturais em grandes centros sem o ruído da atividade humana. O secretário-geral da ONU reforçou um pedido de cessar fogo nos países em guerra. Segundo ele, a pandemia de coronavírus vai se agravar. Veja na reportagem do correspondente Felipe Killing. O avanço da pandemia de coronavírus em países em guerra acende o alerta das Nações Unidas. Em discurso na sede da ONU em Nova York, o secretário-geral Antônio Guterres voltou a pedir um cessar-fogo em todos os conflitos do mundo e lançou um alerta: o pior ainda está por vir. A proposta de silenciar as armas, lançada há 10 dias, foi aceita por grupos rivais em países como Síria, Líbia e Iêmen. Mas Guterres afirma que nem todos cumpriram a promessa. Em Londres, um hospital de campanha com capacidade para 4.000 leitos foi erguido em apenas 9 dias. O príncipe Charles, já recuperado da Covid-19, fez a inauguração por meio de videoconferência. Outros 5 hospitais como esse serão construídos na Inglaterra. O Reino Unido sabe que os próximos dias serão especialmente difíceis. A sexta-feira registrou mais um recorde. 684 pessoas morreram num período de 24 horas. 115 mortes a mais do que o balanço anterior. E autoridades de saúde alertam: o pico por aqui pode acontecer durante a Páscoa. O primeiro-ministro Boris Johnson, que ainda não se recuperou da Covid-19, voltou a pedir à sociedade: fiquem em casa e ajudem a salvar vidas. Onde os apelos não foram tão contundentes, a conta começa a chegar. Na Suécia, que decidiu não fechar o comércio, houve uma disparada no número de novos infectados. Mais de 600 casos só nesta sexta-feira, elevando o total para cerca de 6.000. O número de mortos é de 333. Na Holanda, foram quase 150 mortes em 24 horas. O total chega perto de 1.500. A Rússia decidiu transformar o mês de abril em feriado. E em pronunciamento à nação, Vladimir Putin ordenou a manutenção dos salários. Cada país adota uma estratégia. No Peru, uma solução curiosa. Homens podem ir às ruas para comprar comida às segundas, quartas e sextas. Mulheres às terças, quintas e sábados. Domingo todo mundo deve ficar em casa. Na cidade de Wuhan, na China, onde a pandemia começou, autoridades sabem que não podem baixar a guarda. O medo de uma segunda onda de infecções fez com que políticos pedissem à população para evitar sair de casa. Embora a circulação de pessoas tenha sido liberada, existem ainda muitas restrições. Nos Estados Unidos, Nova York teve o dia com mais mortes desde o começo da crise do coronavírus. A repórter Eleonora Pascoal tem os detalhes. Em Nova York, epicentro da pandemia no país, está difícil ser otimista. O estado bateu recorde de mortes em um só dia. O governador Andrew Cuomo alerta que mais pessoas irão morrer pela falta de ventiladores e leitos nos hospitais estaduais. Outro setor que está entrando em colapso em Nova York é o sistema funerário. Nos próximos dias, 85 caminhões frigoríficos e 100.000 sacos mortuários devem ser entregues na cidade, que é cartão postal dos Estados Unidos. Na Califórnia, a cidade de São Francisco quer retirar o máximo de pessoas das ruas. Dos 10.000 moradores de rua, 4.500 ficarão em quarentena em quartos de hotéis vazios. O Departamento do Trabalho divulgou hoje que a taxa de desemprego disparou de 13,5% para 4,4%. O único alento, por enquanto, é que os casos de pessoas que se recuperaram da doença é quase o dobro da quantidade de mortos no país. O presidente Donald Trump disse que vai ser mais enérgico e usar
toda a autoridade disponível para fazer cumprir a lei de produção de defesa, para que as empresas produzam mais equipamentos médicos. Ele nega ter pago mais para fornecedores chineses enviarem para cá insumos que teriam como destino o Brasil e a França. Já o setor aéreo se prepara para retomar as atividades. Uma das maiores e mais importantes empresas, a American Airlines, já faz planos de voltar a voar para o Brasil no início de junho. Trump diz uma coisa sobre os equipamentos. França, Brasil e Alemanha acusam os Estados Unidos de confiscar máscaras e respiradores comprados da China. Berlim acusou os Estados Unidos de cometer um ato de pirataria ao interceptar um carregamento de 200 mil máscaras que estava a caminho da Alemanha. Compradores americanos fizeram a oferta com um valor mais alto quando a carga era transferida de aviões na Tailândia. Ontem, a França também denunciou um caso parecido que aconteceu na pista do aeroporto de Xangai, na China. Aqui no Brasil, o governo da Bahia confirmou que a China cancelou a compra de 600 respiradores que seriam usados em pacientes com a Covid-19. A carga ficou retida no aeroporto de Miami, onde o avião fez escala. E com essa dificuldade de importar os respiradores da China, as iniciativas para consertar equipamentos em manutenção têm se espalhado pelo país. As aulas de engenharia foram paralisadas na Universidade Federal do Paraná, mas um grupo de 50 alunos continua em atividade. É que em vez de ficar em isolamento, como a maioria da população, eles estão usando o conhecimento da profissão para recuperar respiradores mecânicos, que estão em falta nos hospitais por conta da crise do coronavírus. Um trabalho voluntário que rendeu até um apelido: Médicos de Máquinas. Essa ideia surgiu do nosso curso de especialização em engenharia mecânica, na área de manutenção, onde foi levantada a possibilidade, por um dos nossos alunos, da gente poder ajudar de alguma forma. Então, no mesmo momento, a gente criou esse grupo e começou a divulgar para todos que pudessem ajudar. Nas próximas semanas, os engenheiros vão se concentrar no reparo dos equipamentos do Hospital das Nações, em Curitiba. A unidade tem 25 respiradores em funcionamento e mais 6 que precisam de reparo. Em Minas Gerais, o setor automotivo também começou a recuperar aparelhos. Com a linha de produção de carros suspensa, funcionários da fábrica da Fiat em Betim estão se dedicando a desvendar os segredos das máquinas hospitalares. A nossa iniciativa é trazer aqui para dentro esses equipamentos, dar a manutenção utilizando as pessoas competentes e técnicas que nós temos. Se há um trabalho para lá de essencial nessa fase, é do homem do campo, onde não tem quarentena. Ele não para e garante comida no prato, na casa da gente. E o preço, esses preços que andam subindo nos mercados no primeiro momento, tendem a cair. Enquanto nas cidades a ordem é ficar em casa, no campo o produtor rural continua trabalhando dia e noite para garantir a produção de alimentos. O tempo da semente não para, da germinação não para, o tempo da colheita também não pode parar. É ela que vai garantir o abastecimento da população na fase de isolamento. São 240 milhões de toneladas de grãos, a maior safra agrícola da história. É importante para que as pessoas assim da cidade possam estar em casa, que o campo providencie o alimento para que as pessoas fiquem em casa, E a única maneira da gente fazer isso é estando, de certa maneira, expostos e obedecendo ao ritmo da natureza, que não tem outra maneira, Mas sem as feiras livres, o grande desafio é fazer com que grãos, frutas e verduras cheguem à mesa do consumidor confinado. Nós feirantes somos assim, nossa renda é de imediata, nós não podemos esperar, então nós produzimos hoje para gastar amanhã, estamos se virando do jeito que dá. Com a maioria das feiras ainda fechada, não tem outra alternativa para a dona de casa senão o supermercado, E aqui o abastecimento está garantido. Só os preços de alguns itens é que realmente subiram. Eu fui ver a melancia, tá R$8 uma melancia, que nem a melancia inteira custaria R$8, Tudo eu vejo que aumentou bastante. Para o Ministério da Agricultura, a alta nos preços de alguns produtos foi provocada por medo de desabastecimento. Mas o governo garante que isso não vai acontecer. No primeiro momento, teve a corrida para o supermercado, então todo mundo correu para o supermercado, então vendeu muito. Obviamente, a tendência do preço é aumentar. Agora voltou ao normal. Na verdade, até caiu um pouquinho, porque as pessoas estão estocadas, Então, acho que vamos ter um período com tendência de queda de preço, porque a demanda, em geral, tem caído. As pessoas diminuíram a renda.
Mesmo com eventual queda nas vendas, é preciso assegurar o abastecimento. E mais de 60% do que é produzido no campo sai de caminhão para as cidades. Está garantido, a gente vê a cada dia mais a logística funcionando, a gente conversa todos os dias, fizemos algumas videoconferências juntos, com a Confederação Nacional dos Municípios, com os estados, justamente para estabelecer essa interação, para ver onde é que nós tínhamos problemas pontuais. E estamos agindo nesses problemas pontuais, resolvendo, removendo essas barreiras. Eu acho que essa parceria do Ministério da Agricultura com o Ministério da Infraestrutura está garantindo realmente o abastecimento. Agora as notícias do esporte. A FIFA divulgou hoje um documento com uma série de medidas para que os clubes enfrentem esse período de crise. A FIFA propõe a extensão de contratos de jogadores até o término das temporadas sem data definida. A entidade também vai aceitar pedidos de extensão de janelas de transferência. Nesse período, os jogadores ficam desobrigados a atender às seleções nacionais. Aqui na América do Sul, a Confederação Sul-Americana criou um fundo de 142 milhões de reais para ajudar o futebol. A entidade, que teve um faturamento recorde de 2 bilhões e 600 milhões de reais, decidiu repassar parte do lucro. A Conmebol admitiu a possibilidade de partidas da Libertadores e da Sul-Americana serem disputadas sem público. Os jogos estão suspensos pelo menos até 5 de maio. Na Inglaterra, os clubes entraram em acordo para reduzir salários dos jogadores em 30%. Depois de uma reunião por videoconferência, os 20 clubes da Premier League concordaram em propor o corte aos jogadores. Até o ministro da Saúde da Inglaterra já havia pedido uma redução, dizendo que os atletas precisavam fazer a sua parte. Os jogadores do Manchester United foram os primeiros a abrir mão de parte dos salários. Eles decidiram doar a hospitais do Reino Unido 30% dos vencimentos, o que corresponde a quase 23 milhões de reais. Você tem alguma dúvida sobre o coronavírus? Mande um vídeo para a gente com a sua pergunta que o infectologista Álvaro Furtado responde. Eu gostaria de saber quanto tempo a pessoa ainda pode transmitir o vírus depois que ela é diagnosticada com o corona. Desde que você começa a ter os sintomas, passando 14 dias, deu 2 semanas, você não tem mais sintoma, você está melhor, você não transmite mais a doença depois desses 14 dias. Esse tratamento domiciliar é feito tratando apenas os sintomas ou se tem remédios específicos já para esse tratamento. Ele vai ter febre, pode ter dor no corpo, então eu vou usar os chamados sintomáticos, que são medicações que vão controlar esses sintomas. Medicação para baixar febre, para tirar dor. De forma alguma eu vou ministrar no ambiente domiciliar as medicações como cloroquina, antibióticos. Isso é para o ambiente hospitalar. Vamos imaginar que eu tenha coriza, tenha tosse e dentro de uma semana esses sintomas desapareçam normalmente. Não fui ao médico, mas eu gostaria de saber no futuro se eu fui acometido pelo coronavírus, de alguma maneira. É possível fazer um teste posterior e identificar, mesmo a gente já estando totalmente curado? Se você já não tem mais sintomas, existe sim um teste sorológico que vai detectar o anticorpo, ou seja, você já teve contato, produziu esse anticorpo, mesmo depois que você acabou os sintomas, existe o jeito de você fazer o diagnóstico, que é fazendo esse teste sorológico que vai detectar o anticorpo que está presente no sangue. Agora a previsão do tempo para o fim de semana. Nas últimas imagens de satélite é possível ver o tamanho do ciclone extratropical que amanhã já começa a se afastar do sudeste. O dia volta a ser de sol entre nuvens, principalmente em São Paulo. No Rio, Espírito Santo e Minas, há possibilidade de chuva intensa. Atenção para as rajadas de vento. Em Laguna, Santa Catarina, o vento chegou a 90 km por hora na tarde de hoje. Apesar da ondulação, essas imagens são de uma lagoa. Essa mudança no tempo é porque na cola do ciclone há outro sistema, dessa vez de alta pressão, o que significa ar seco e poucas nuvens já influenciando o sul do país. Mas o friozinho vai se manter. Hoje foi o dia mais frio do ano em Porto Alegre, com máxima de 24 graus. A possibilidade de chuva fraca em todo o centro-oeste, exceto em parte do Mato Grosso do Sul, onde o sábado vai ser de sol. Entre Maranhão e Ceará, a chuva
não dá trégua. No Rio Grande do Norte e até ao Sergipe, não há previsão de temporais, aliás, principalmente no período da noite. Vamos às máximas: 25 graus em Porto Alegre, Floripa e também em Vitória. Em São Paulo, 24 e no Rio, 27. Em Teresina, calorão de 33 graus. Com bares e baladas fechados, o consumo de bebida alcoólica nos supermercados aumentou cerca de 20% nas últimas semanas. Os médicos alertam. Além de diminuir a imunidade, o álcool tende a agravar quadros de depressão e ansiedade. Sextou e eu tô aqui me preparando para trocar a garrafa de álcool gel por uma boa garrafa de vinho. Bora pra videoconferência. E começa mais um happy hour dessa turma de amigos de Florianópolis. Aê! Um brinde a vocês que me fazem companhia! Encontros como esse por aqui ajudam a atenuar um pouco a solidão em tempos de isolamento físico. Mas é preciso atenção para não exagerar no consumo de bebida alcoólica durante essas reuniões e em outros momentos ao longo da quarentena. Embora ainda não existam dados oficiais da associação que representa os supermercados, há redes que já registram aumento de cerca de 20% nas vendas de bebidas alcoólicas nas últimas semanas, em comparação com o mesmo período do ano passado. Até se adaptar, né, essa questão do home office, que não faz parte do nosso cotidiano. Então, o álcool com certeza ajuda a chegar no final do dia, dar aquela relaxada. Dados de uma das maiores empresas de pesquisas de mercado do mundo apontam que, assim como em outros países, na semana que as restrições tiveram início, a venda de algumas bebidas, como espumantes e vinhos, aumentou em média 30% por aqui. Mas apesar da sensação de relaxamento, especialistas alertam que, além de diminuir a imunidade, o álcool tende a agravar quadros de depressão e ansiedade. Diante do aumento no consumo, o Centro de Informação sobre Saúde e Álcool, que é referência em estudos no tema, lançou um alerta para os riscos entre pessoas que não são dependentes. A orientação é não exagerar. 1 ou 2 taças por dia não é o problema. Eu recomendo que as pessoas tentem criar e se reinventar a partir da construção de novos hábitos. O Ministério da Saúde divulgou um manual para quem quer fazer em casa a própria máscara. É um guia útil, ainda mais agora que saiu uma nova orientação oficial recomendando o uso de máscara por todos, até mesmo quem não tem os sintomas da Covid-19. Não é preciso muito, apenas uma camiseta ou um tecido em bom estado, de preferência algodão, tricoline ou TNT. A máscara caseira precisa ter pelo menos 2 camadas e deve cobrir a boca e o nariz. Para prender, use tiras ou elásticos. As orientações fazem parte do manual divulgado pelo Ministério da Saúde para o uso de máscaras caseiras. A Sociedade Brasileira de Infectologia afirma que o uso dessa barreira pode diminuir a disseminação do novo coronavírus, principalmente por pessoas assintomáticas. A falta de equipamentos de proteção é uma realidade no Brasil e no mundo. Pensando nisso, uma corrente de solidariedade surgiu aqui em Valinhos, no interior de São Paulo. Várias costureiras, de forma voluntária, trocaram a fabricação de roupas pela fabricação de máscaras. Fui como voluntária, eles estavam precisando de costureira, né? E aí eu me dispus a fazer as coisas. As máscaras foram doadas para a prefeitura, que também contratou costureiras. São as máscaras cirúrgicas, né, que tem uma outra utilidade, não tem a proteção é muito maior, né, que é o que a gente precisa aqui para os profissionais da saúde. Exemplos de solidariedade vêm de pequenos empresários, grandes companhias e também de bancos. Itaú Unibanco, Santander e Bradesco anunciaram a compra de máscaras de tecido, produzidas por microempreendedoras, que serão distribuídas em instituições públicas de saúde e também em comunidades e bairros carentes. Onde nós vamos comprar 50 milhões de reais em máscaras através de ONGs, de comunidades vulneráveis, e essas máscaras então serão doadas. Enfim, um leque amplo de ações sociais para ajudar a sociedade, para ajudar o país a superar esse momento difícil de crise. E o dono da gigante tecnológica americana Amazon decidiu doar $100 milhões, ou R$500 bilhão, para combater a fome nos Estados Unidos. Em suas redes sociais, o empresário Jeff Bezos disse que a insegurança alimentar no país vai se agravar com a pandemia.
Redução de jornada ou suspensão de contrato. Essas são as duas principais medidas já anunciadas para tentar evitar demissões. Vamos entender o que já está valendo e qual pode ser o impacto na renda do trabalhador. Para 80% dos trabalhadores, a medida pode ser definida por acordo individual com o empregador, caso de quem recebe até 3 salários mínimos. O impacto, portanto, obviamente, vai ser menor nos menores salários. Então, a medida provisória nessa situação permite negociação individual com o trabalhador. Se o funcionário ganha salário mínimo, ele vai trabalhar menos horas, mas não vai perder dinheiro. O governo vai complementar o valor integralmente, seja qual for a porcentagem de redução. Já quem ganha acima de R$ 1.045 terá redução, já que a compensação do governo será baseada no valor do seguro-desemprego, que hoje está limitado a R$ 1.813. Por exemplo, quem ganha R$ 2.000 e tiver uma redução de 25% na carga horária, a empresa paga R$ 1.500 de salário e o governo R$ 369,97, que é 25% do seguro-desemprego a que ele teria direito. No total, o trabalhador recebe R$ 1.869,97, ou seja, ele vai ter perda de renda de pouco menos de R$ 200. Com uma redução de 50% na carga horária, ele vai receber R$ 1.739,90 e com a redução máxima de 70% da jornada, irá receber R$ 1.635,90. Quem ganha R$ 5.000 com redução de jornada de 25% terá um salário de R$ 4.203. Pela metade e com 70% de redução, a renda cai ainda mais. Mesmo com as reduções, o advogado considera uma medida importante para a economia e também para a saúde. Uma medida que é pensada para manter a renda e manter os empregos neste período, né? É um amparo muito grande, um amparo significativo para reduzir esses riscos e incentivar o isolamento social. Já na suspensão do contrato por até 60 dias, no caso de micro e pequenas empresas, o governo paga o mesmo valor do seguro-desemprego ao funcionário. Já as médias e grandes empresas terão de bancar 30% do salário. O trabalhador tem garantia do emprego durante e depois da suspensão ou redução. Se esse cenário for de 2 meses, por exemplo, ele não poderá ser demitido nos 2 meses seguintes. Após oficializar o acerto com o funcionário, as empresas têm até 10 dias para avisar o governo. Esse canal de comunicação ainda está sendo construído. O benefício deve ser depositado direto na conta do trabalhador. E caso ele precise do seguro-desemprego no futuro, ele não perde direito a esse benefício. E esse assunto será o tema de uma conversa ao vivo, logo após o Jornal da Band, no nosso canal Band Jornalismo no YouTube. Um especialista vai tirar as dúvidas ali, na hora, sobre a redução e a suspensão de contratos de trabalho. Os inscritos no Bolsa Família, que optarem por trocar o benefício pelo auxílio emergencial de R$ 600, vão ter acesso ao dinheiro no dia 16 de abril. Para as outras pessoas, um aplicativo da Caixa vai estar disponível na semana que vem para fazer o cadastramento. Sebastião é camelô e conta as horas para receber os R$ 600 que serão pagos pelo governo a partir da semana que vem. As coisas básicas já estão faltando, inclusive alimento, já está faltando em casa. O cronograma do repasse, no entanto, ainda não está totalmente fechado. O governo assegura que quem já está no cadastro único começa a sacar o dinheiro na semana que vem. Beneficiários do Bolsa Família terão de escolher o que é mais vantajoso: receber pelo programa ou optar pelo auxílio emergencial por 3 meses. O pagamento sai na data em que o benefício normalmente é depositado, 16 de abril. A grande dificuldade é rastrear os trabalhadores que não estão em nenhuma base de dados social, como microempreendedores individuais, desempregados e autônomos. Nesses casos, será necessário preencher uma autodeclaração sem custo nenhum no site do Ministério da Cidadania, da Caixa Econômica Federal ou por meio de um aplicativo que será lançado pelo banco nesta segunda. A partir de terça-feira de manhã, as pessoas vão poder baixar esse aplicativo no seu celular. Ele vai ser super simplificado, não vai trazer nenhuma taxa, nenhum ônus às pessoas e vai permitir que ou pela web, pela internet, ou através do seu celular, as pessoas possam então fazer o seu cadastramento para permitir
que em torno de 48 horas posterior a esse cadastramento, aqueles que cumprirem todos os requisitos que a lei nos exige acompanhar, esse recurso estará creditado. A estimativa de beneficiados subiu. Passou de 54 para cerca de 70 milhões de brasileiros. Até 2 pessoas por família poderão receber, desde que a renda total não passe de 3 salários mínimos, R$ 3.135. Mulheres ou homens responsáveis por toda a conta da casa poderão sacar R$ 1.200. O governo preparou um plano para evitar aglomerações nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal quando o dinheiro estiver disponível. Lotéricas também serão usadas para fazer os pagamentos. Além disso, serão fechadas parcerias com bancos privados. Não são as agências que são a capilaridade maior. São 4.000 agências. Mas nós temos 13.000 lotéricas, que abrem inclusive no fim de semana, que abrem até mais tarde, que estão em áreas mais sensíveis do ponto de vista econômico. Os 98 bilhões de reais para bancar a despesa já estão assegurados. Ministros admitem em conversas reservadas que, a depender da situação da economia, o auxílio emergencial pode continuar, mesmo depois de julho. Novas medidas serão tomadas também para os setores mais afetados pela crise. O de turismo é, neste momento, o que está em pior situação. O ministro da Infraestrutura se reuniu com representantes das companhias aéreas e ouviu relatos de queda de 95% na venda de passagens. O governo deve antecipar o pagamento de viagens para reforçar o caixa das empresas. Novas medidas para injetar dinheiro na economia não estão descartadas. Segundo a equipe econômica, os gastos durante a crise podem somar R$1 trilhão. Muita gente criticando, eu acho que até um pouco oportunisticamente, não é? Mas a grande verdade é que em 3 ou 4 semanas nós saímos de 0 para mais de 800 bilhões de recursos para os próximos 3 meses na economia. Então, qualquer crítica de que houve uma demora no programa e tal, eu considero oportunismo político. Eu não considero uma coisa séria. A Justiça homologou o acordo de leniência da JIF e determinou que parte do dinheiro vá para o combate ao coronavírus. O que isso quer dizer? Que o Poder Judiciário e o Ministério Público entenderam que parte do dinheiro que o grupo ganhou com a corrupção deve ser usada na saúde. Cerca de 27 milhões de reais seguem para a Fiocruz, que vai comprar 1.800.000 testes rápidos. Em 2017, a JIF, que é dona da JBS, produtora de carne, assinou um acordo com o Ministério Público Federal. A empresa se comprometeu a pagar mais de 10 bilhões de reais para cobrir prejuízos causados pela corrupção. A Bolsa de São Paulo caiu hoje 3,76%, seguindo a Bolsa de Nova York, que também fechou em baixa de quase 2%. Já a cotação do dólar chegou a R$ 5,32. Nessa sexta-feira, o Fundo Monetário Internacional informou que 90 países entraram com pedido de ajuda financeira por causa da pandemia. A seguir, o Congresso vota permissão para o governo ampliar gastos com medidas de emergência na saúde. E ainda, os países que lideram a corrida para chegar a uma vacina contra o coronavírus. Daqui a pouco, no Jornal da Band. O desafio que vivemos exige informação confiável. E você encontra todo o conteúdo do jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação reunido em um só lugar. Não fique em dúvida, não caia em fake news. Acesse agora, no seu celular ou no seu computador, band.com.br/coronavírus. Sabe como você lava suas mãos? Não sabe, Duretinho? Então eu vou ensinar. Vem cá, irmão. Abre aqui, ó. Molha as mãos. Sabonete. Lave uma mão, depois lave a outra. O processo deve durar pelo menos 20 segundos. E mesmo estando em casa, eu estou me policiando para deixar as mãos sempre limpinhas, para lavar as mãos muitas vezes. Dessa forma vai se tornar um hábito para mim. Então lave bem as mãos, lave com calma, entre os dedos. Palma das mãos, dorso das mãos, friccionando os lados de um lado e do outro. A ponta das unhas por no mínimo de 20 a 40 segundos. Polegar. Punhos também, muito importante. Já vou aproveitar para homenagear o Arnaldo Antunes. Vamos lá. Lava uma mão.
doença vai embora junto com a sujeira. Bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, água outra, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma, depois de brincar no chão de areia a tarde inteira. Israel, Estados Unidos e China lideram a corrida para desenvolver uma vacina contra o coronavírus. Na França, pesquisadores tentam descobrir se a vacina contra a tuberculose pode ajudar no combate à Covid-19. A pesquisa com a vacina BCG contra a tuberculose está sendo realizada no Instituto Pasteur, na cidade de Lille. Como as crianças imunizadas com essa vacina sofrem menos de outras doenças respiratórias, os cientistas acreditam que ela possa ter um efeito semelhante contra o coronavírus, reduzindo assim o risco de infecção ou limitando a gravidade dos sintomas. Os primeiros testes serão feitos em 1.000 profissionais de saúde. Em Israel, um instituto de pesquisa está adaptando uma vacina contra o vírus da bronquite infecciosa e promete começar os testes em humanos em 2 meses. Ensaios clínicos também vêm sendo feitos em voluntários na China e nos Estados Unidos. Hoje, o fundador da Microsoft, o bilionário americano Bill Gates, anunciou que está financiando pesquisas de 7 vacinas consideradas promissoras e que irá bancar todos os custos para que elas sejam produzidas. O ministro da Saúde evitou entrar em polêmica após ser criticado pelo presidente Bolsonaro, que chegou a recomendar humildade a ele. Com a palavra o ministro Mandetta. Na entrevista coletiva de hoje, o ministro negou que pedirá demissão, minimizou o atrito e comparou Bolsonaro ao parente de um paciente, que às vezes não concorda com a opção de tratamento sugerida pelo especialista. Quanto a eu deixar o governo por minha vontade, eu tenho uma coisa na minha vida que eu aprendi com os meus mestres. Médico não abandona paciente, meu filho. Eu já cansei de terminar plantão na minha vida e o plantonista que tinha que chegar para me render, para eu poder ir embora, não aparecer por problemas quaisquer e eu ficar 24 horas dentro de hospital. Eu já passei Natal dentro de hospital com filho pequeno em casa e mulher esperando. O foco é no serviço, o foco é no trabalho. Então, esse paciente chamado Brasil, quem me pediu para tomar conta dele nesse momento é o presidente. E eu tenho dado para ele todas as informações e entendo os empresários que queixam a ele, entendo as pessoas que veem o lado político e colocam a ele, entendo as pessoas que gostariam que essa solução fosse uma solução rápida. Temos semanas duras em abril, temos semanas duríssimas em maio, preparados, se estivermos bem abastecidos com os nossos leitos, nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos dentistas, todo mundo junto, podemos passar com muito menos drama por algo que o mundo inteiro vai passar e o Brasil vai passar bem e esse assunto vai ser superado. Olha, nós recomendamos que as pessoas, todas elas, atendam às recomendações dos governadores dos seus estados que têm os melhores números, os melhores indicadores para propor as suas medidas. Nas últimas horas, até militares com gabinetes no Planalto procuraram Mandetta para tentar desfazer o mal-estar provocado pela entrevista de Bolsonaro à Rádio Jovem Pan, quando afirmou que ele e Mandetta vêm se bicando há muito tempo e cobrou humildade do ministro da Saúde. Bolsonaro e Mandetta vêm divergindo sobre as medidas de isolamento social, que, na opinião do presidente, são exageradas e vão prejudicar a economia. Os presidentes do Senado e da Câmara jantaram com o ministro ontem à noite. Hoje, Rodrigo Maia comentou o assunto em videoconferência para o jornal Valor Econômico. Porque certamente, se o presidente trocar o ministro, ele vai mudar a política do ministério, né? Porque ele não acredita naquilo que o ministro está fazendo. Ao mesmo tempo, ele também não tem coragem, né, de tirar o ministro e mudar oficialmente a política. Ainda na coletiva de hoje, Mandetta voltou a defender as medidas de distanciamento social e recomendou o uso da cloroquina para pacientes em estado crítico. Nós vamos adotar também para os graves, que são aqueles que vão para o hospital, mas não ainda necessitando de CTI, mesmo que as evidências sejam frágeis, para que os médicos possam ter
a opção dentro da farmacopeia pública de poder utilizá-los. A aprovação da condução da crise do coronavírus pelo Ministério da Saúde, liderado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, disparou e já é mais que o dobro que a do presidente Jair Bolsonaro. Os números são de uma pesquisa Datafolha divulgada hoje. Vamos ver. A aprovação do Ministério da Saúde passou de 55% no dia 8 de março para 76% no dia 3 de abril. Agora vamos ver o desempenho do presidente Jair Bolsonaro em relação à crise do coronavírus. O índice de ótimo e bom caiu de 35% para 33%. De ruim e péssimo passou de 33% para 39% e regular de 26% para 25%. Foram entrevistados 1.511 brasileiros em todos os estados do país, de quarta-feira até hoje. O Congresso vota hoje a emenda constitucional que permite ao governo ampliar gastos para bancar as medidas de emergência. O chamado orçamento de guerra tem potencial de injetar cerca de 600 bilhões de reais na economia, até 10% do PIB. A sessão estava marcada para a parte da manhã, mas não havia consenso sobre a medida que autoriza o Banco Central a comprar títulos e carteiras de crédito diretamente das empresas. Para garantir a votação da proposta, o presidente da Câmara se comprometeu a trabalhar com o relator para manter a transparência das operações com prestação de contas a cada 45 dias. A gente vai construir um texto que a gente mantenha a relação de confiança, onde o presidente do Banco Central possa, de forma virtual, prestar contas da ação do banco. A ideia é criar um orçamento paralelo. Assim, o combate à Covid-19 pode ampliar despesas sem as barreiras da Lei de Responsabilidade Fiscal. A expectativa de Rodrigo Maia é que a aprovação do orçamento de guerra jogue nas mãos do governo cerca de 600 bilhões de reais para aplicar na saúde, manutenção de empregos e capital de giro para as empresas durante a crise. Por se tratar de proposta de emenda à Constituição, ela precisa passar por 2 turnos de votação na Câmara e no Senado. Na semana que vem, a Câmara deve votar outra medida de socorro fiscal. O Plano Mansueto autoriza estados em dificuldade financeira a obter empréstimos com garantia da União e mecanismos para colocar as contas em dia. Pela manhã, também em sessão virtual, o Senado aprovou o projeto de lei proibindo o despejo de inquilinos até o final de outubro. As exceções são o término de aluguel por temporada, morte do locatário sem sucessor ou necessidade de reparos estruturais urgentes no imóvel. A relatora retirou do projeto a permissão para atraso no pagamento de aluguéis. Simone Tebet considerou que era preciso levar em consideração locadores que sobrevivem apenas dessas rendas. Mudança no corte de cabelo, bate-bola com um filho na cozinha. Veja como as estrelas do esporte estão se virando em tempos de isolamento social. Com o pico da pandemia na Espanha, Rafael Nadal mandou um recado dizendo que é um momento difícil, mas que ele está tentando ficar mais positivo. E contar os dias que já vão passando, porque já queda menos. Vale? Saludo a todos e muitos ânimos. Vamos! Já Lionel Messi, pai de 3 meninos, publicou um treino de abdominais com o filho mais novo, Ciro. A brincadeira de Felipe Melo foi um pouco mais séria. O jogador do Palmeiras bateu uma bola na cozinha com a família e mostrou que não pega leve com ninguém. Gabigol aproveitou a parada para mudar de novo o visual. O atacante do Flamengo chamou 2 cabeleireiros em casa e fez tranças de dreads. Tudo devidamente compartilhado, é claro. E tem mais desafio pintando na rede: colocar ou tirar a camisa durante um exercício. O medalha de ouro Arthur Zanetti aceitou a ideia e completou a tarefa com sucesso. Sem entrar no mar desde que voltou da viagem do Havaí, o campeão mundial de surf Ítalo Ferreira se divertiu na piscina de casa. Hoje, a ação contou com a ajuda da moto aquática. Um jeito de fugir das limitações da quarentena é usar a criatividade. E nada como o amor para trazer inspiração. Olha só essa história lá de Belo Horizonte. A nossa muito especial. Foi assim que o Whitson brindou enquanto gravava tudo escondido. A Sara mal imaginava o que estava acontecendo.
O rapaz já tinha combinado tudo com um amigo que é vizinho e o responsável por projeções no edifício JK, um dos prédios mais famosos e antigos do centro de BH. As mensagens na fachada do prédio são comuns e ganharam força neste momento de isolamento. Distraem, afagam e se espalham pelas redes. Mas a do Whitson foi além. Ele fez um pedido de casamento. Ela viu a mensagem, ela ficou deu uma congelada assim, olhou pra mim e falou assim, eu falei, você quer casar comigo? Puxei o anel e aí ela simplesmente aceitou. É um misto de felicidade com surpresa, ainda aquela emoção de será que isso foi verdade, que aconteceu mesmo? Então é esse o sentimento. Astro da música soul, o cantor e compositor Bill Withers morreu de parada cardíaca nos Estados Unidos aos 81 anos. O músico americano lançou apenas 8 álbuns de estúdio, o suficiente para ganhar 3 prêmios Grammy, um deles com o clássico Lean on Me. A letra, que fala sobre a importância da amizade, correu o mundo recentemente depois de ser cantada por americanos em quarentena por causa do coronavírus. O maior sucesso de sua carreira foi Ain't No Sunshine, de 1971. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. E foi essa a música escolhida por Steve Wonder para homenagear o amigo em 2015, quando Bill Withers entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll. But ain't no sunshine when she's gone. A seguir, até 5 milhões de profissionais da saúde podem reforçar a luta contra o coronavírus no Brasil. E ainda, os casos de superação da doença se sucedem e emocionam, como este no interior de São Paulo. Daqui a pouco, no Jornal da Band. O desafio que vivemos exige informação confiável. E você encontra todo o conteúdo do jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação reunido em um só lugar. Não fique em dúvida, não caia em fake news. Acesse agora, no seu celular ou no seu computador, band.com.br/coronavírus. Sabe como você lava suas mãos? Não sabe, Doritinho? Então eu vou ensinar. Vem cá, irmão. Abre aqui, ó. Molha as mãos. Sabonete. Lave uma mão, depois lave a outra. O processo deve durar pelo menos 20 segundos. E mesmo estando em casa, eu estou me policiando para deixar as mãos sempre limpinhas, para lavar as mãos muitas vezes. Dessa forma vai se tornar um hábito para mim. Então lave bem as mãos, lave com calma, entre os dedos. Palma das mãos, dorso das mãos, friccionando os lados de um lado e do outro. A ponta das unhas por no mínimo de 20 a 40 segundos. Polegar. Punhos também, muito importante. Já vou aproveitar para homenagear o Arnaldo Antunes. Vamos lá. Lava uma mão. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, água outra, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira. Comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, água outra. Eu lavo muito bem as mãos. Embaixo,
aqui em cima, entre os dedos, embaixo das unhas. Realmente, eu faço bem caprichado. Essa é a nossa principal arma para combater o O governo federal espera cadastrar 5 milhões de profissionais de saúde para reforçar a luta contra o coronavírus. A Daniela é fisioterapeuta e conseguiu se cadastrar logo nas primeiras horas. Agora, aguarda o material de capacitação. Eu já vinha pensando anteriormente sobre ser voluntária, nesse programa. Então, para mim, não foi uma surpresa ontem. Pela quantidade de acessos, o sistema de cadastro tem momentos de instabilidade. Segundo o Ministério da Saúde, são esperados 5 milhões de cadastros. Esse cirurgião dentista escolheu se colocar à disposição das autoridades. Para fazer triagem, mensurar sinais vitais, fazer um ordenamento dos atendimentos. Isso, todos os cirurgiões dentistas vão ter condições de colaborar. Além dos médicos, fisioterapeutas e odontologistas, terão de se cadastrar as pessoas formadas em biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição e psicologia. Os técnicos em radiologia também estão sendo requisitados, bem como pessoas das áreas de serviço social e terapia ocupacional. O Ministério da Saúde afirma que essa portaria vai ajudar a definir os próximos passos da estratégia contra a Covid-19. Isso porque nos países onde o sistema de saúde ficou sobrecarregado, como na Itália e na Espanha, boa parte das equipes teve de ser substituída. Por enquanto, a participação é voluntária, mas como o governo decretou o estado de emergência em saúde pública, os profissionais poderão ser convocados por força de lei em caso de necessidade. Agora, o momento emocionante em que um paciente que superou o coronavírus recebe alta do hospital. As equipes de médicos e enfermeiros aplaudiram o homem de 41 anos que saiu de máscara e cadeira de rodas. Ele ficou internado por 9 dias em um hospital de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Uma das médicas responsáveis pelo atendimento ficou emocionada ao se despedir do paciente, que agora vai para casa ficar em isolamento. Essa daqui também é bem bacana. Mesmo com quarentena, nada do aniversário passar em branco, ainda mais quando são 104 anos. Com a surpresa de vizinhos e amigos, a dona Irma Ramel, de Porto Alegre, se emocionou ao ver a novidade chegar pela janela de casa. A seguir, conheça o bombeiro que emocionou os cariocas, dando o tom da esperança. Afinal, uma hora, tudo isso vai passar. O desafio que vivemos exige informação confiável. E você encontra todo o conteúdo do jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação reunido em um só lugar. Não fique em dúvida, não caia em fake news. Acesse agora, no seu celular ou no seu computador, band.com.br/coronavírus. Sabe como você lava suas mãos? Não sabe, Duretinho? Então eu vou ensinar. Vem cá, irmão. Abre aqui, ó. Molha as mãos. Sabonete. Lave uma mão, depois lave a outra. O processo deve durar pelo menos 20 segundos. E mesmo estando em casa, eu estou me policiando para deixar as mãos sempre limpinhas, para lavar as mãos muitas vezes. Dessa forma vai se tornar um hábito para mim. Então lave bem as mãos, lave com calma, entre os dedos. Palma das mãos, dorso das mãos, friccionando os lados de um lado e do outro. A ponta das unhas por no mínimo de 20 a 40 segundos. Polegar. Punhos também, muito importante. Já vou aproveitar para homenagear o Arnaldo Antunes. Vamos lá.
uma, lava uma mão. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, água outra, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira. De comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma. Eu lavo muito bem as mãos. Embaixo, em cima, entre os dedos, embaixo das unhas. Realmente, eu faço bem caprichado. Essa é a nossa principal arma para combater o coronavírus. Eu não poderia imaginar que essa música seria tão importante, viu? Ou pelo menos a mensagem que ela passa, né? Vocês pegaram o recado, né? Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui no departamento de engenharia da Band. A gente está instalando aí uns programas de computador para que você tenha mais qualidade na sua informação. E o Rafael... Tudo bom, Rafa? Tudo jóia? Ele vai mostrar pra gente como é que higieniza a tecla do computador. Bom, aqui tem água com lisoforme, tá? Uma solução que é feita para te dar uma segurança maior, né? Na hora de trabalhar com teclados que são utilizados por várias pessoas, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é borrifar. No Rio de Janeiro, uma ação do Corpo de Bombeiros emocionou moradores de vários pontos da cidade em meio ao isolamento. Chega a hora de dar aquele respiro para lembrar que essa crise vai passar. Olá, meu nome é Elielson Silva dos Santos, sou subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e me sinto particularmente emocionado e honrado pelo convite para esta ação. As pessoas aplaudem das suas janelas, dos seus apartamentos, elas filmam, elas acenam. Obrigada! O objetivo principal desta iniciativa é elevar o astral da população fluminense nesses dias tão difíceis. E o Jornal da Band termina aqui. Você fica agora com a novela Ouro Verde. Mais informações no Band Notícias, seu Jornal das 10 da noite. Uma ótima noite para você. Boa noite e amanhã tem mais.